Bom dizer o quê, né? A gente pode ficar em quarentena, mas de tédio não morre. Né? Querem que a gente morra de vírus, mas de tédio não. Se você ficar guardadinho em casa, desde que possa, né? Acompanhando as coisas, né? Não sobra tempo para tédio. Eles são muito animados. Insaciáveis. Né? Insaciáveis. Eu hoje estava dedicado ali à leitura de algumas coisas que não são nem deste mundo, Fábio Cuba. Coisas mesmo? de outro mundo. Gente. Eu também faço isso. Aí vieram e falei, parece que o Moro vai cair. Eu reagi. Mas ele é ministro ainda? Eu nem sabia que... Peraí, gente. São duas notícias. A primeira notícia é a de que ele é ministro. Porque ultimamente é um completo ausente. Moro inventou o oportunismo da ausência. É uma coisa inédita. Não é? Tá ali. Parece que vai ficar, enfim, né? Uma confusão dos diabos. A confusão, na verdade, é mais geral. É preciso, atenção, nós vamos dar aqui um monte de notícia, mas é preciso que você também saiba onde é que essas coisas todas estão se colocando. Qual é o contexto? Qual é o cenário? A nossa especialidade deste programa é esta. É evitar o chamado presente eterno. Vocês notaram que a gente vive... A nossa profissão é um pouco isso, né? A gente vive do eterno presente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Especialmente depois do jornalismo online, que assim virou uma coisa. Vamos ver quem dá primeiro. E às vezes não importa nem muito o quê. Tem que vamos jogar aí, vamos jogar. Depois o cara se vire para. Né? Então a gente vive um pouco numa espécie de presente eterno, o que é um desastre. Como se as coisas não tivessem contexto. Né? Como se todo dia a gente acordasse e o mundo fosse novo. Rei, será que não seria bacana? Acho que não, né? Também, sei lá. Então é preciso que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. Né? Nós temos hoje algumas frentes de atuação do Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Eu olhei porque me pareceu que eu estava com o botão meio aberto, mas não estou. Temos várias frentes de atuação aí. Se vocês notarem, o presidente está buscando fazer uma base no Congresso. Certo? Certo. O presidente resolveu, vamos ver se é bem o presidente, interferir na economia. Na saúde, a intervenção é total. O Taish, coitado, ontem, coitado nada, né? Ele sabe muito bem o que ele está fazendo lá. Ou o que ele não está fazendo lá. Como é que a gente amarra isso tudo, Fábio Cuba? Como? Tem de amarrar. Isso tem de fazer algum sentido. Eu sei que quando a gente fala governo Bolsonaro e sentido, fica parecendo uma coisa linda da língua, um oxímoro, né? Assim, uma contradição inelutável. Olha a palavra linda, oxímoro. Né? Momento cultural. Uma contradição inelutável. Um termo que nega o outro. Qualquer impossibilidade de haver uma conjugação transitiva entre eles. Mas tem sentido. Tem sentido. Domingo marcou o dia da inflexão do governo Bolsonaro. Domingo, Bolsonaro deu a sua última cartada em certo entendimento da política e num certo universo visionário que ele tinha. Todos temos, para usar uma expressão do Caetano, que está numa música do Caetano Veloso, todos temos vertigens visionárias, né?
Acho que vocês se lembram da música, né? Nu com a minha música chama Vertigem Visionária, que não carece de seguidor. Todos têm vertigens visionárias, eu também. Gostaria que acontecesse. Tá. Se você passa a atuar na certeza de que vai acontecer, e especialmente quando isso é difícil, é complicado, demanda um acerto com outras pessoas, aí você começa a produzir desastres em série. Notem, querido ouvinte, querido internauta, internautas e internautos, ouvintes e ouvintas, e ouvintes e internautics, internautes. Olha aqui. Ninguém teve o que Bolsonaro teve. Bolsonaro foi, durante um tempo, o presidente mais afortunado do Brasil. Por incrível que pareça. Fernando Henrique adoraria ter contado com uma reforma da Previdência. Não teve. Teve uma lá muito pequititica. Quase nada. Lula tentou fazer a sua, eu lembro, por intermédio do então ministro Ricardo Berzoini, que vinha do mundo sindical. Fez uma coisiquinha ali, e também não. Né? Havia desde sempre uma pendência com a questão dos militares, da aposentadoria dos militares, do salário dos militares, do plano de carreira. Nenhum presidente conseguiu equacionar isso. E eu diria, Bolsonaro conseguiu. Bolsonaro conseguiu? Não, não foi ele que conseguiu. Foi o Congresso. Foi o Rodrigo Maia, foi o Davi Alcolumbre, especialmente o primeiro. Deram a Bolsonaro um presente chamado Reforma da Previdência, com um corte radical de custos. Ninguém teve isso. Eu quero que alguém me desafie e diga, não, está errado. Teve sim. Demorou um pouco, mas saiu. Por obra de Bolsonaro, não, ele atrapalhou, os filhos atrapalharam. O próprio Guedes atrapalhou, né, com aquele seu jeito bolsonarista de ser. Porque o Guedes é um bolsonarista que conhece matemática. O que ele faz com a matemática é outra coisa, mas conhecer ele conhece. Mas aí, Fábio Cuba, veio aquilo que Drummond diz, né, tão bem. Né? Momento cultural. A poesia se desconcertou. A poesia se desarrumou. A poesia se desconcertou com S. Se desarrumou, se desarranjou. E aí, faz-se necessário, que aliás sempre é necessário, haver um concerto, com C. Uma combinação, não uma tramóia, uma combinação de agentes sociais, de representantes políticos, de representantes da sociedade para tocar o governo adiante. Diante do desconcerto do mundo, com S, determinado pelo coronavírus. Guedes não sabia o que fazer. Guedes ficou catatônico. Nós já dissemos aqui, até no dia em que o Bob aprendeu que existe uma ave chamada perdiz. Ele tinha saído com as armas para caçar perdizes, deu de cara com um monte de leões, tigres, leão e tigre junto, é na Índia que está acontecendo isso. Lá a convivência existiu. Muito bem. Ele falou, não, vamos continuar com essas armas. Não, mas essas armas não dão conta do problema. Mas ele não tinha e não tem ideia nova nenhuma para o novo problema. Estão acompanhando? Vai à Câmara e dá de presente para ele a PEC do orçamento paralelo. Outro presente. Presente merecido. Bolsonaro é agressivo com o Congresso. Bolsonaro não respeita o parlamento.
ele e seus filhos vivem atacando as lideranças que conferem estabilidade ao país. Verdade ou mentira? As redes sociais ficam ali pedindo cabeças o tempo inteiro. Aquela súcia. Não estava bom. Não estava bom. Se o Ministério da Saúde escolhe uma política correta de combate ao coronavírus, ele passa a atacar essa política. Por quê? Estimulado por Paulo Guedes, disse: isso prejudica a economia, como se ela não fosse prejudicada sem o distanciamento, pode criar dificuldades à frente, então ele passa a fazer oposição ao próprio governo e a promover isso que nós vimos aí. E até domingo alimentava a ilusão, isso aqui é informação, tá? Não é opinião. Isso aqui é informação de quem conversa com o meio militar. Ai, tem grande orgulho disso? Não tenho orgulho, eu sou jornalista, eu tenho que conversar com as pessoas. Alimentava a ilusão de que pudesse dar um autogolpe, de que as tropas endossariam a sua loucura. E as tropas disseram: não, obrigado. Não vamos endossar. Vire-se. Bom, Bolsonaro resolveu que era chegada a hora, então, de parar de se comportar como um arruaceiro da cloroquina e governar. Na marcha em que ele ia, o encontro com o impeachment era certo como a luz do dia. Se vai acontecer ainda ou não, não sei, porque depende muito de como as coisas evoluírem. Mas ele decidiu, em combinação com os militares do palácio, não confundir com os militares dos quartéis, aqueles que têm tropas relevantes. O que há hoje é o seguinte: ele entrega praticamente o governo aos militares do palácio, inclusive a condução da economia. A equipe econômica pode dizer o que quiser. Não, nós estamos aqui no comando. Não. Criaram um PAC. É o PAC do Bolsonaro. Porque é a mesma formulação, a mesma pretensão, a mesma disposição de atravessar mandatos com programa de obras. Então os militares cuidam da gestão, inclusive cuidar diretamente da gestão da saúde, né? Nós vamos ver daqui a pouco. E disseram a Bolsonaro: a política é com você, meu filho. O Rodrigo Maia não serve? Ah, não serve o Rodrigo Maia? Há outros aí. A tarefa de Bolsonaro é conquistar pelo menos 144 votos na Câmara para que um processo de impeachment não prospere. E ele foi à caça. O ponto de inflexão do domingo é precisamente este. Acabou a ilusão golpista. Acabou. Não vai ter. Como me disse um militar graúdo, mas e se houver o processo de impeachment? Ele disse: se houver o processo de impeachment, prevalece o artigo 79 da Constituição, o vice assume. Então, há um avanço claro, em combinação com os militares, no terreno da economia, no terreno da saúde. A política é por conta do Bolsonaro. Ele vai ter que procurar ali, fazer as suas parcerias. E neste meio ele resolveu que ele poderia tentar solucionar uma velha pendenga no Ministério da Justiça.
Porque, afinal de contas, ele sabe que seu principal adversário, ainda para 2022, caso sobreviva, se chama Sérgio Moro. E ele tentou resolver tudo ao mesmo tempo. Né? Parece que nesse caso do Moro, vamos ver. Então, esse é o pano de fundo. Tudo isso que está em curso é uma tentativa de Bolsonaro de permanecer no poder, porque o cenário lhe foi desenhado. Você vai cair. Você vai cair. Passada essa coisa toda, você cai. Porque, meus queridos, o pior da crise da saúde ainda está por vir. Se Deus quiser, não será aquele desastre. Aliás, eu acho curioso, me lembro de comentar isso. Tem gente que está por aí falando, tá vendo? Não falei que não era tão grave. As pessoas, parece que tem gente que estava torcendo mesmo, está ainda, para ver assim, pobres morrendo na rua. Tem gente que está torcendo por uma Guayaquil no Brasil. Torcendo moralmente. Não é possível, só pode ser. Mas isso deixa para depois. Mas o pior da crise da saúde está por vir e o pior da crise econômica também está por vir. Ele não veio. Por exemplo, não estamos ainda sob o efeito do desastre do ICMS. Na semana passada, o ICMS revelou uma tendência de queda média nos estados de 37%. Isso é uma informação, tá, de estudos técnicos importantes que estão sendo feitos. Então isso não está em curso ainda. Isso virá. Ora, crise da saúde com crise econômica, com um presidente que resolve romper com o Congresso, com o Supremo, com os governadores, e governar apenas para sua súcia na internet, aí resta o general Luiz Eduardo Ramos reclamar que a imprensa só dá destaque para uma notícia. Mas que também não resolve nada, né? Não é uma observação iluminada e não resolve nada. Curiosamente, preste atenção nisso. Quando o Bolsonaro vai pregar golpe, como ele fez no domingo, ele consegue sim uma sobrevida. Pode ser até que chegue ao fim do mandato. Pode ser que no curso dê tempo de se reeleger, não sei, eu não vou ficar, eu não tenho bola de cristal. O que eu estou dizendo é que, ao pregar o golpe, ele conseguiu de algum modo ser bem sucedido quando os militares disseram: uma banana para você. Não vai ter golpe não, se vira, meu. Tenta se articular. Entenderam o que eu falei? Ele conseguiu uma sobrevida não porque os militares falaram, não, nós topamos o golpe. Justamente porque falaram, não topamos, se vira. Vai dar um jeito. Dá um jeito de responder aos pobres. Dá um jeito de fazer base no Congresso. Entregue a gestão para quem sabe. Ou pelo menos consegue ali. E claro, ele resolveu, como eu insisto, meter o Moro nesse rolo. Parece que isso ainda vai esperar algum tempo. É essa a luta de fundo. No que vai dar, eu não sei. Nós temos uma filósofa importante que já pensou muito essa questão de quem perde, quem ganha. Né? Ela tem uma frase histórica. Nem sei se o Fábio Cuba tem a frase histórica aí, fácil. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Esse risco. Porque a tudo isso falta uma resposta. Por quê e para quê? Quando há um presidente, em tempos normais, tudo foi dado, aquilo que antecessores ambicionários não tiveram, e mesmo em tempos de guerra, no caso do coronavírus,
lhe foi fornecido um instrumento formidável que, olha, eu vou lhe dizer, acho que no mundo ninguém tem, não com tal largueza. E ainda assim, ele foi para repetir Castelo Branco, deu uma de vivandeira que foi aos bivaques bulir com os granadeiros. Não entendi nada, Reinaldo Azevedo. Castelo Branco criticava a direita brasileira, falava das vivandeiras que iam aos bivaques bulir com os granadeiros. Continua a não entender nada. Vivandeira eram aquelas mulheres que iam acompanhando as tropas romanas para lhes fornecer alimentos nas suas expedições militares. Então, estava sempre ali, perto de soldado. Forneciam comida e algum carinho. Então, a vivandeira se chamava muito de vivandeira a direita que a toda hora pedia golpe no Brasil pré-64. O próprio Castelo Branco, que deu o golpe, que liderou o golpe, criticava as vivandeiras que iam aos bivaques. Que diabo é bivaque? Acampamento militar. Ele está usando ali uma metonímia, né? Uma metáfora. Metonímia, na verdade. Bivac aí como sinônimo de quartel. As vivandeiras, essa gente que está sempre grudada de soldado, que vão aos quartéis, aos bivacs, bulir, mexer com os granadeiros, com os soldados. Não é? Então, ao dar uma de vivandeira que vai aos bivacs bulir com os granadeiros, ele foi mal sucedido. Restou a ele tentar governar. E nós estamos vivendo esse esforço de governança. Desse jeito aí. Ao ir aos bivacs e, em sendo mal sucedido, descobriu um certo caminho da política, mas que também não se exercerá sem sortilégios. E são os detalhes dessa operação que nós vamos pensar aqui. Porque, atenção, eu te dei o cenário, eu te dei o roteiro, eu te dei um caminho para pensar. Isso não quer dizer que nas estações deste caminho, nas paradas deste caminho, não haja dificuldades específicas. Há. E contradições também. Mas este é o cenário de fundo. É isso que você precisa entender. É essa a natureza da crise.